Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. A Fraternidade a Caminho da Luz tem a alegria de convidar você para mais um momento de estudo, reflexão e crescimento espiritual sobre a luz do Evangelho, a luz dos ensinamentos de Jesus Cristo, conforme esclarece Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos abrir nossos corações com humildade e sinceridade, permitindo que a mensagem do Cristo nos alcance onde mais necessitamos. Que cada palavra estudada seja luz em nossos pensamentos, consolo para nossas dores e direção segura para nossos passos. Que esse momento ele seja de aprendizado, mas também de transformação interior, porque estudar o Evangelho é, acima de tudo, aprender a vivê-lo. E para iniciarmos nossos trabalhos, elevemos o nosso pensamento em prece, rogando a intercessão amorosa do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Neste momento, agradecemos a todos que participaram do nosso estudo até aqui. Pedimos nesse momento que o amado Mestre Jesus possa adentrar a casa de cada um de vocês, levando a luz do amor, da verdade e da paz. Que os ensinamentos de hoje se façam presentes no nosso dia a dia, para que possamos a cada dia mais sermos melhores. Obrigada, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É com o coração cheio de alegria e também cheio de gratidão que mais uma vez estamos reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, as máximas morais que nos deixou Jesus Cristo e acrescentada com o acréscimo das orientações dos Espíritos. E hoje nós damos continuidade ao capítulo 5, hoje com o item 21, que fala de um tema um pouco pesado, que é a perda das pessoas amadas, as mortes precoces, mas que também, apesar de ser um tópico um pouco sensível, delicado, é também um tópico importante sobre o qual nós devemos estudar, refletir e analisar, né? Então vamos para a leitura de hoje. Item 21. Quando a morte vem ceifar as nossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente:
Deus não é justo, uma vez que sacrifício é esse que é forte e pleno do futuro para conservar aqueles que viveram longos anos de plena decepção, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada, uma vez que parte o coração de uma mãe em privando da inocência criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima da terra, da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde creis vê o mal, e de a sábia providência aí onde creis vê a cega fragilidade do destino. Porque medir a justiça divina pelo valor da vossa, podereis pensar que o Senhor dos mundos queira, com um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem o objetivo inteligente, e o que é que aconteça, cada coisa tem a sua razão de ser. Se prescrutares melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrarás sempre uma razão divina, razão generadora, e as vossas misérias e os vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegais ao último plano. Então, né, gente, é muito morte de jovens, geralmente choca muito a sociedade. Nos faz questionar a intenção de Deus por detrás daquela morte, não é verdade? Principalmente para as famílias, mortes jovens, mortes trágicas, são sempre muito dolorosas, mortes, principalmente as mortes inesperadas, né, por acidente, por alguma coisa assim. E faz com que a gente, às vezes, questione Deus nessas situações. Por que que Deus permite que uma coisa tão trágica, tão dolorosa aconteça? E muitas vezes a gente até chega a maldizer Deus por permitir, chamando de cruel, de insensível, essas coisas, não é verdade? E aí, o Evangelho, ele começa falando justamente sobre isso, como é a reação das pessoas. Mas ele faz um alerta também. Em seguida, ele vem e fala como é a reação das pessoas diante dessas situações de mortes prematuras. Mas ele também nos dá um alerta de que Deus não faz nada para nos atingir de forma gratuita. Deus não nos dá crueldade, não nos dá sofrimento para passarmos simplesmente por diversão, porque ele não tem nada para fazer. Não é verdade? Nós sabemos que Deus não é assim, que Deus não age dessa forma. Por brincadeira, por levianidade. Não é verdade? Todos nós sabemos isso. Então, é importante que a gente sempre nos questione diante das dificuldades e dos sofrimentos, o que aquele sofrimento tem para nos ensinar. Porque todo sofrimento, toda angústia, todo mal dizer, todo mal passar, ele traz um ensinamento. E a gente tem que ter a sabedoria e o discernimento para aprendermos como passar, e o que nós devemos aprender, qual a lição que aquele sofrimento, que aquela situação dolorosa tem para nos deixar. Crede-me, a morte é preferível, mas a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, parte o coração de uma mãe e o fazem antes do tempo branquear os cabelos do pai. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim, preservado da matéria da vida e das seduções que o teria podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. Então, gente, como eu falei, se acontece morte prematura, é porque Deus assim o permite. E podem acontecer por duas razões. Primeiro, a pessoa que morreu, ela já cumpriu tudo que ela tinha que cumprir aqui na terra. Então, ela volta ao seio celestial para viver outras experiências, para adquirir novos conhecimentos, novas habilidades. Mas também pode acontecer de Deus retirá-lo do seio familiar
para evitar mais sofrimentos, para evitar mais desgastes, para evitar que tanto ele quanto a família sofram mais do que ele já está sofrendo. Para evitar que essa alma se perca no mau caminho. É uma terrível felicidade e desejo de uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças querem falar? Dos da terra, onde aquele que dele se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança, segundo vós? Que vós disse que ela não poderia ser cheia de amargura? Contai, pois, por nada da esperança da vida futura, já que preferis a vida efêmera que arrastrais sobre a terra. Pensais, pois, que vale mais uma posição entre o homem do que entre os espíritos bem-aventurados? Então, essas são reflexões importantes, né? Porque às vezes a gente fala, morreu e perdeu as oportunidades de viver, perdeu a vida. Mas a gente sabe, nós que temos espiritualidade, especialmente nós que somos espíritas, nós sabemos que a vida não acaba com a morte. Que, muito pelo contrário, a vida começa com a morte, porque nós não nascemos para ser matéria, nós nascemos para ser espíritos, para serem celestiais. Nosso lugar não é no planeta material, é do planeta celestial, porque nós somos seres celestiais, nós somos seres angelicais, nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos da matéria, nós somos filhos do Espírito. Mas a gente sempre insiste em ver as coisas pelo lado material, a gente sempre pensa na vida que aquela pessoa poderia ter levado, nas coisas que poderiam ter construído. E a gente se esquece que ele está no plano espiritual levando uma vida e construindo coisas, e construindo as coisas que mais importam, que verdadeiramente importam, que é a evolução espiritual, que é a evolução moral e que é a evolução intelectual. Que é isso que se trabalha quando estamos no plano espiritual. A gente não se preocupa em construir casas bonitas no plano espiritual. A gente não se preocupa em adquirir grandes fortunas. A gente não se preocupa nem em adquirir o que vestir e o que comer, porque o espírito não tem necessidade de vestir e de comer. Quem tem necessidade é o corpo físico. Então, lá no plano espiritual, a gente se preocupa com coisas realmente, verdadeiramente importantes. Com as coisas que são de verdade importantes, que é a nossa evolução material, que é a nossa evolução espiritual, que é a nossa evolução moral. Então, quando a gente morre, que a gente perde a consciência material e a gente adquire só a consciência espiritual, a gente entende o que é felicidade de verdade, o que é construir uma vida verdadeira, o que é trabalhar em prol da verdadeira felicidade. Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um dos seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele saia precocemente para sofrer convosco. Não há egoísmo em desejar que ele aí permaneça para sofrer convosco. Então, gente, a gente sabe que nós estamos no planeta de provas de expiação. Quem está no planeta Terra está para sofrer. Que é o sofrimento que vai nos ensinar, que vai nos evoluir, não é verdade? Então, a gente sabe que se está na Terra, está sofrendo. Então, não é um egoísmo a gente desejar que esses seres continuem aqui sofrendo com a gente, sendo que eles podem estar na pátria terrestre se regozijando da verdadeira felicidade. Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós espíritas, vamos prestar atenção que o recado é para nós espíritas agora. Sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu invólucro corporal. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrojoadas os aflige, porque eles denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus.
Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai a pulsação do vosso coração, chamado para esses bem-amados. E se perdides a Deus para os abençoar, sentireis em vossas essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, é o recado que o Evangelho, a liçãozinha bonitinha que o Evangelho vai nos deixar hoje, né? É que a gente deve se regozijar com a morte, porque a morte é só uma passagem, e a passagem para a verdadeira felicidade. A morte não encerra a vida. A gente continua tendo o laço fluídico com aqueles que partem, porque o que nos liga não é a matéria, é o coração, são os sentimentos, são as vibrações. Não é porque morreu que se acabou o sentimento. Pelo contrário, estamos mais próximos. Aquelas pessoas continuam ao nosso lado, continuam orando por nós, continuam intercedendo por nós. Então, que nós, espíritas especialmente, mas todos aqueles que são espiritualizados, que sabem que a vida não se encerra com a morte, que sabem que existe uma vida após a morte, que nós possamos lidar com a morte de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, porque a gente sabe sim que vamos nos reencontrar novamente, especialmente nós espíritas, nós sabemos que nós vamos nos encontrar, talvez no plano espiritual, talvez numa nova reencarnação, mas nós vamos encontrar os nossos entes queridos, os nossos entes amados novamente, porque Deus nos promete isso. Deus não promete o fim, Deus promete esperança, Deus promete o quê? Vida eterna, e vida eterna em abundância, em verdadeira felicidade. Então que possamos nos alegrar e levar essa esperança que é verdadeira, de que a morte não é o fim e que no final todos nós vamos nos reencontrarmos como uma grande família, como uma grande família universal, todos filhos e filhas do amado Mestre Deus, do amado Deus que nos ama, que nos acolhe e nos protege, hoje e sempre. Então que possamos terminar esse momento com essa esperança de vida futura, com essa esperança de verdadeira felicidade que a gente não tem nem noção do que seja. A morte não encerra a vida não se encerra, porque Deus assim deseja, e Deus cuida dos seus filhos, que lhes são tão caros. Então, um abraço a todos, e eu fico por aqui.